Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. O capítulo é o 11, versículo 29. Eu dei nas campanhas, mas nessas campanhas estão acontecendo coisas lindas, maravilhosas, coisas poderosíssimas mesmo que Deus tem feito. Mas eu posso contar vários casos aqui de pessoas curadas, né? Mas agora na Zona Leste, a senhora, ela teve um derrame pleural, estava com um derrame pleural, estava sem falta, não conseguia respirar de algum, porque o líquido envolve ali os pulmões. E ela simplesmente chegou lá e com nódulos, eu não sabia dos nódulos, né? E ela contou o testemunho: pastor, eu estou respirando como eu nunca respirei, né? E assim, e perguntar cadê os nódulos, tinham desaparecido. Agora é voltar ao médico, o médico vai constatar o que aconteceu ali. Mas muitas coisas acontecendo, não temos que esperar a fórmula mágica, nós temos que ouvir a palavra. Sempre lembrando, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé, ela vem por ouvir, e ouvir pela palavra. Então é necessário que você pare para ouvir a voz da palavra de Deus. Aí no Marcos 11, 29 diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprender. Mateus, desculpa, obrigado. É Mateus, né? Marco não, Mateus. Como diz o missionário, Marco vai descansar agora. Mateus 11, 21. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma. Na primeira parte, nós vamos ver aqui: tomai sobre vós o meu jugo. O que é o jugo? Uma peça rígida, realmente de madeira, entre os dois animais no arado. Um não pode ir na frente do outro, então fica ali. Mas o que tem a ver isso conosco? Nós não temos que andar na frente do Senhor, nem atrás, nem do lado propriamente, temos que andar com o Senhor. E o que é andar com o Senhor, pastor Jair? É andar com a palavra, não com a letra, o livro, entende? Na revelação, no que ela diz, de acordo com o que ela diz, aí você será um vencedor. Porque a Bíblia adverte, Amós, que é bem conhecido, Amós é um pouco antes de Mateus, não é muito longe do Antigo Testamento, mas é só voltar um pouquinho aqui, que você vai encontrar o Amós. Amós, capítulo 3, versículo 3. Umas 40 folhas, 30 folhas atrás. Diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Então, você não poderá andar com o Senhor se você não estiver de acordo. Eu contei o caso de um rapaz da juventude, tentou 64 agora, então já tem bastante tempo isso, né? Para falar que é da juventude. E ele cantava muito, esse rapaz, cantava o Pai Nosso, ou a oração do Pai Nosso, mas cantando, e um vozeirão com a viola, né? Pai nosso que está nos céus, santifica, não com essa voz, não, voz mesmo, firme, né? E cantava bastante, mas começamos a notar algumas atitudes estranhas dele, não de um cristão. Olhar, conversas, e foi interpelado: amigo, o que é isso? Não, fique tranquilo, irmão. Quando eu quero dar minhas paqueradas, eu falo: Jesus, fica de lado. Aí eu disse, ele falou uma verdade, porque na hora que ele age fora da palavra, ele deixou o Senhor de lado mesmo, não quis andar mais. Mas só que ele não vai ter o Senhor de volta se ele não se arrepender. Depois ele vai chegar: Jesus, pode vir que eu parei de paquerar agora? Não. Ele tem que mostrar arrependimento até com lágrimas. Deus, o arrependimento é quando você pode voltar antes daquele fato e dizer: eu nunca faria mais aquilo. Senão não há arrependimento. Então, a pessoa às vezes tem que prestar atenção: eu estou andando com o Senhor, eu frequento a igreja, eu prego o Evangelho, eu participo da congregação, mas eu estou andando junto, eu estou andando com o Senhor. Se eu não estou andando, não adianta, você não vai. Nós vamos ver o caso de Samuel, que era um grande homem de Deus. Teve um momentinho que ele agiu fora e teve que ser repreendido. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel 16. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então, às vezes um homem quer ser mais bondoso do que Deus. Porque ele falou: até quando terá se havendo eu rejeitado? Porque o pai, ele repreende, ele disciplina. Veja o pai. Criança, por exemplo. Hoje eu brinco que você quer deixar uma criança calma, dá um celular para ela, né?
Ela fica mexendo ali, não tem nada. Mas se ela faz alguma coisa errada, que às vezes o pai diz, olha, essa semana você não vai pegar no celular. Tira, né? Ele está disciplinando. Quer dizer, esse pai não ama o filho? Ama, mas ele está disciplinando, né? E é importante ele fazer isso. Então, às vezes, Deus está disciplinando, e o Samuel não entendeu. E ele falou para o Saul, até quando terás a vinda para o Samuel, Deus falou, até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado. Porém, Samuel, como irei eu, pois ouvindo Saul, me matará, porque ele disse, vai a casa de Jessé, eu tenho me provido de um filho dele, o rei de Israel. Aí eu disse ao Senhor, toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Tem coisas que não temos que dar satisfação, entenda bem, às outras pessoas. Verdade. Estou conversando com um amigo, entenda bem. Você está conversando com uma pessoa, amigo, eu chego assim, aí eu chego, do que vocês estão conversando? Você pode dizer, olha, uma coisa nossa aqui, né? Não invente, não minta. Não estávamos falando de futebol. Não estava. Estava falando alguma coisa. Se é uma coisa que não é para passar para frente, você olha, uma coisa nossa aqui, pronto. Não é verdade? Então, você não tem que ficar com muita conversa, não, Samuel. Quando perguntar, sim, para sacrificar o Senhor, só isso, basta. Mais do que isso não precisa. Agora, o 3 é muito importante para nós, porque é aqui que foi, vamos dizer, a vacilada dele. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Então, duas coisas. Você vai fazer o que eu mandar, né? E vai ungir a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que disseram ao Senhor. Até aí tudo bem. E veio a Belém. Então, os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram, de paz é a tua vinda? E ele disse, é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou ao sacrifício. Olha o erro do homem de Deus. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe. E disse, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas peraí, vamos voltar um pouquinho. No versículo 3, você vai ungir a quem eu te disser. E ele achando que tinha acertado, Deus teve que corrigi-lo, senão ele não estaria mais andando com Deus. Se ele não ouvisse a voz de Deus. E Deus teve que repreender. Deus disse para ele, porém o Senhor disse a Samuel, não atente para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Olha onde que ele ia errar. Ele ia errar quando ele tirou os olhos da palavra. A palavra diz, você vai ungir quem eu te disser. Mas como ele viu algo que aos seus olhos parecia certo, mas Provérbios, eu vou sair daqui não, ele vai colocar Provérbios 14, 12, a Bíblia adverte sobre isso. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quer dizer, a pessoa faz algo que parecia direito. Olha, o Eliabe era o primogênito do Jessé, o filho mais velho. Mas a bênção não era do Jessé, era de Deus. Aí o homem era de boa aparência, de boa estatura. É ele. Quer dizer, ele tinha tudo para ser, mas não era. Por quê? Porque Deus olhou para o coração dele. E no coração dele havia alguma coisa que fazia Deus rejeitá-lo. A mesma coisa é hoje. Às vezes a pessoa tem pinta de crente, cara de crente, mas o coração não é de crente às vezes. Ou as atitudes não é de um crente. É coisa séria. Aí Deus não pode agir, Deus não pode operar na vida da pessoa. Aí tem mais. Então chamou Jessé a Aminadab, o segundo mais velho, e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse, tão pouco a este tem escolhido, muito menos esse aí, não sei por que essa palavra. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé, o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé, acabaram-se os jovens? E disse, ainda falta o menor. E eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Tem pessoas que viajam muito. Às vezes, para conhecer um texto, é importante conhecer a história da época, costumes da época, chamada interpretação histórica, isso é válido. Mas também, ao mesmo tempo, é perigoso, porque as pessoas, a história nem sempre é verdadeira, nem sempre a história conta a verdade. Nem sempre a história conta a verdade.
Eu lembro que eu fiz um curso e tinha uma matéria que era História Paralela do Brasil, para você aprender a confrontar os fatos, né? Que quando está fazendo um argumento. Será que os fatos são verdadeiros? Né? Principalmente no caso histórico. Aí o pessoal fala de Tiradentes, fala de Cabral, né? Que Cabral descobriu o Brasil, Tiradentes não era o líder, não era o principal, mas foi um bode expiatório, bem, pelo menos valeu para ele que a família dele até pouco tempo ainda recebia. Né? Então valeu para a história dele. Mas não estou entrando nesse mérito se é verdadeiro ou não. Eu estou dizendo que é perigoso, que uma senhora me perguntou, pastor Jaime, é verdade que a esposa, a mãe do Davi era uma prostituta? Foi uma concubina dele? Eu disse, não está escrito isso. Aí uma senhora falou, disse, não, está escrito sim. Em pecado me concebeu a minha mãe. Disse, mas todas as mulheres conceberam em pecado, é o chamado pecado original. Jesus não tinha ainda morrido na cruz, todos estavam destituídos da glória de Deus. Então, cuidado. Pode ter sido? Pode, mas não está escrito isso. Eu não posso ficar... Lembra do caso de Natanael que eu contei, de um pregador? Esse pregador, meu amigo, por isso que eu posso falar. Eu dei a mensagem de Natanael, que Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira. Natanael, tu és o rei de Israel, tu és o Messias. Aí ele disse, mas só porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, vem, me segue, coisas maiores verá. Aí ele disse assim, mas pastor, você sabe por que ele se espantou? Eu disse, não, eu creio que ele devia estar orando, né? Pelo menos a interpretação lógica que ele disse, não, o senhor conhece a história não? É que a mãe dele, quando o Herodes mandou matar todas as criancinhas, e a mãe dele escondeu ele debaixo da figueira. Esse bonita a história, né, irmão? Bonita, né, pastor? Bonita. E onde está escrito? Qual o versículo da Bíblia que fala a respeito disso? Ah, pastor Jaime, pode ser para a história, que eu falei, mas é perigosa. Então eu prefiro ficar com a Bíblia, com o que está escrito, e não entra nessa. Então, não tem aqui falar que a mãe do Davi era uma concubina ou uma prostituta. Não fala nada disso aqui para nós. Continuando. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo, e de formoso semblante, de boa presença. E disse, levanta e unjo, porque este mesmo é. Agora sim, agora estava andando com Deus. Então, o que nós estamos aprendendo? Tomai sobre vós o meu jugo. Mas tem mais, pessoal, não dá para passar tudo agora num culto só. Ele vai colocar ali, veja, Gênesis 5, 24, um homem chamado Enoque. Gênesis capítulo 5, versículo 24. Diz, e andou Enoque com quem? Com Deus, não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Ele não viu a morte, que Deus para si o tomou, porque ele andou com Deus. Gênesis capítulo 6, versículo 9. 6, 9. Capítulo 6, versículo 9. Acho que o rapaz foi tomar café, ele saiu na hora do café. Ele foi lá, então eu pego aqui, não tem problema não, que ele deve ter dado uma saidinha rápida. Capítulo 6, versículo 9. Ô Jesus, diz assim, e estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Diga, Noé andava com Deus. É isso? Ande com Deus. Vamos voltar onde nós começamos? Quem lembra? Mateus, que não é o Marcos, 11, 29. Tomai sobre vós o meu jugo. Ande com o Senhor. Ande junto com Ele. Não saia nem para frente, nem para trás, nem para os lados. Ande com Ele. Ande de acordo com a palavra. A coisa pode ser lucrativa, prazerosa. Ande com Deus, ande na palavra, não saia de maneira alguma. Conselho de Deus para Josué, não saia nem para a direita nem para a esquerda, não tem nada a ver com política não. Não saia para a direita nem para a esquerda, não é centro não. É simplesmente não saia da palavra e você vai ser vencedor. Daqui a pouco vamos ter mais.